Está no ar mais um programa Há Controvérsias e na noite de hoje o tema é ensino religioso nas escolas. Mas antes de eu apresentar meus convidados, como vocês já bem sabem, nós vamos para aquele vídeo de 1 minuto que o nosso querido Maicon Zambido sempre faz. Curte aí. O que é um Estado laico? O laicismo é uma doutrina qual defende que o Estado não sofra nenhuma influência de qualquer religião, ou seja, não deve existir uma religião oficial de governo e nem discriminação pelos credos existentes, já que, segundo a lei, todas as religiões são iguais, bem como seus seguidores. Sabemos que isso não funciona na prática. Instituições governamentais sempre têm presente em seus prédios crucifixos e outras demonstrações cristãs, com deputados realizando orações e até cultos antes das sessões. Como já falamos antes aqui no Há Controvérsias, o Brasil ainda não respeita todas as religiões, principalmente aquelas de matriz africana, como a Umbanda e o Candomblé. Com o ensino religioso nas escolas, essa situação tende a piorar, já que nosso país é majoritariamente cristão. A ação que resultou nessa discussão dizia que todas as religiões deveriam ser ensinadas igualitariamente, sem qualquer preferência, e ela foi descartada por 6 votos a 5 no Supremo Tribunal Federal. O ensino religioso nas escolas é um tema muito polêmico e que não deve ser tratado como mera casualidade do ensino público, e é por isso que vamos falar sobre ele hoje no Há Controvérsias. E como eu prometi, para falar hoje sobre o tema, meus convidados são o professor Luiz Bosco, que é psicólogo e professor universitário. Ele é doutor em psicologia pela Unesp de Assis, especialista em psicologia escolar e educacional e também professor do curso de psicologia das Faculdades Integradas de Ourinhos. Seja bem-vindo, Bosco. Muito obrigado pelo convite. Mais uma vez você está presente aqui com a gente, né? Enriquecendo o nosso bate-papo. Com todo prazer. Obrigada, viu? E o nosso segundo convidado é o Thiago Parra, professor de História e Filosofia em colégios e cursinhos da região. Seja bem-vindo, Thiago. Eu que agradeço, Bia, agradeço você, agradeço a Thaís, né, amiga de longa data, de estar podendo enriquecer aqui essa conversa. Obrigada, meu querido. Bom, gente, o tema é bastante controverso, a gente já sabe, gera uma discussão de anos em torno disso, né, porque antigamente era muito comum o ensino religioso nas escolas e isso foi se perdendo ao tempo. Até para dar força ao que a gente chama de Estado laico. Eu acho que a gente pode começar com isso. Thiago, você que está estreando hoje aqui no programa, vamos responder essa primeira pergunta. Qual que é a definição de Estado laico? Bom, basicamente um Estado laico é um Estado onde há uma independência entre o setor político e o setor religioso, tá? Onde não há nem influência da religião na política, nem da política na religião. O Brasil nem sempre foi um Estado laico, tá, Bia? Dentro do período imperial nós tínhamos uma influência grande do Império dentro da Igreja, padroado. Mas desde de outras constituições, e principalmente a partir de 1888, a nossa atual Constituição, a Constituição Cidadã, ela prevê o Estado laico. E isso é o que de mais importante deve existir dentro da premissa religiosa. Por quê? O Estado laico, como muitos religiosos hoje defendem, ele de fato não é um Estado ateu, não é um Estado sem religião. Mas ele é exatamente o bastião, aquilo que assegura a liberdade religiosa, tá? A democracia, ela não é simplesmente a vontade da maioria. A democracia é a garantia dos direitos individuais e civis para cada um, inclusive o religioso. E o que garante que a pessoa tenha o direito de professar sua fé? O Estado ser laico. Não ser uma imposição da maioria do Estado religiosa para alguns. A pessoa tem o direito de escolher sua religião e professá-la ou professar religião alguma, tá? E que garante isso é o Estado laico. Então, essa é a beleza, a função do Estado laico, garantir aquilo que é do interesse de cada um, a vontade de cada um. Garantir a pluralidade, é uma palavra difícil, de credos também, né? Credos e culturas, principalmente, né, Bia? A gente não pode desassociar a religião da parte cultural de um povo. E se você tiver imposição de uma maioria, você faz com que aquele povo minoritário, aquela religião minoritária, já que hoje o assunto é religião, então aquela cultura religiosa minoritária, ela sofra. Por quê? Porque a partir do momento que você impõe, que você não tem mais essa liberdade, que o Estado te impõe algo, essa religião perde identidade. Sim. E como você resiste sem identidade? Então, quando você tira isso, você vê aquele menor, aquele minoritário como um estranho, isso não é legal. Sim. Tá? Então essas pessoas que sofrem de uma imposição onde o Estado laico não é respeitado, elas passam a ser marginalizadas na visão cultural.
que elas perdem uma identidade, elas perdem principalmente resistência. E resistência cultural é o de que mais digno há dentro de uma cultura. É aquilo que resiste, é aquilo que persevera, é aquilo que mantém vivo. Então, o Estado laico é uma necessidade. Agora, passando até a bola para o Bosco, trazendo essa questão para a psicologia, nós vivemos uma boa era de progressismo, né, de pessoas com ideias libertárias, e aos trancos e barrancos fomos levando isso para frente após a queda da ditadura militar. Só que agora é notável que a gente está vivendo uma onda de conservadorismo até extremo, né? E a gente vê isso, por exemplo, com as bancadas da bala, religiosa, agropecuária, tendo cada vez mais força no Congresso, no Senado e tal. E aí eu te pergunto, por exemplo, não sei se você lembra desse fato, um pastor realizou um culto antes de iniciar uma sessão de uma comissão especial lá. E isso repercutiu muito, porque em qualquer instituição pública que você vai hoje, tem um crucifixo, tem alguma imagem que representa alguma igreja e tal. Trazer isso para a sala de aula, né? É lógico que tudo bem, se diz que vai ser facultativo e tal, mas trazer isso para a sala de aula para esses alunos que, teoricamente, poderiam escolher um dia a sua religião, não é um pouco forçar a barra? Sim. A minha posição é de que o ensino religioso nas escolas ele é totalmente desnecessário, não importa qual modelo. Esse modelo que foi decidido recentemente pelo STF é pior ainda, porque ele permite que o ensino religioso que uma escola ofereça, ele seja de apenas uma única confissão. Ou seja, apenas uma única denominação religiosa vai ter o direito, a liberdade de lecionar a religião em determinada escola. Mesmo o modelo anterior, em que se permitia falar de diversas religiões, em que se falava de história das religiões ou a importância social da religião, para mim é totalmente dispensável. Aquilo que a gente pode falar da história de cada crença já é perfeitamente contemplado em disciplinas como história, sociologia e filosofia. A escola, ela é o lugar para preparar-nos para a convivência democrática, para o espaço público. Então ela não tem que alimentar valores da ordem do individual nem do doméstico. Ela tem que alimentar os valores necessários para a convivência, necessários para a participação democrática. A religião, evidentemente, tem que ser respeitada, mas ela é uma questão de foro íntimo. Sim. Ainda que ela repercuta nas nossas ações no domínio público, ela não é para ser alimentada nestes espaços da consumação do ideal de democracia moderna. Até porque a fé é um conceito subjetivo, você não ensina a fé para as pessoas. Ou você tem, ou você não tem, né? Não tem como você incutir na cabeça de uma criança que, não, você tem que ter fé, porque, sei lá, e aí você já parte para aquelas coisas de penas, né, penalizações que a criança talvez sofra se ela não tiver fé, como a gente vê em vários cultos por aí pelo Brasil. E o Estado não pode subsidiar uma visão específica de crença. Quando ele permite que haja ensino confessional nas escolas públicas, ele está subsidiando. Isso é simplesmente inaceitável. Isso vai contra qualquer ideia de laicidade do Estado. Seria, posso estar falando bobagem, mas seria aquela mesma ideia de que as igrejas hoje não pagam impostos? É um tipo de... Sim. Não é subsídio do Estado? As igrejas têm isenção de alguns impostos, não de todos. Mas isso é você dar às igrejas, inclusive, uma vantagem com relação a outros estabelecimentos, se podemos dizer assim. Uma igreja ela tem que ser tratada pelo Estado como qualquer outra instituição. E isso da isenção dos impostos, dentro de uma visão histórica, ela surge dentro da laicidade do Estado justamente para poder promover igrejas menores, a igrejas minoritárias, um pequeno centro espírita, um pequeno terreiro de umbanda, de candomblé, que funcione no fundo de uma casa ou qualquer coisa assim, que pudesse dar essa visão, essa visibilidade. Agora não, inverteu-se a lógica, são igrejas maiores, mais poderosas, que se valem desse benefício, isso, né? Cara, é muito bizarro. Mas, gente, calma aí que o primeiro bloco tá ficando por aqui. A gente vai para um rápido intervalo comercial e já já a gente volta. Até daqui a pouco.
Estamos de volta com o programa mais polêmico de Ourinhos, o Há Controvérsias. Hoje eu estou recebendo aqui o Luiz Bosco e o Thiago Parra. Bom, gente, acho que o Thiago quer fazer uma correção, né? Então, no bloco anterior eu usei a expressão Constituição de 1888 como atual. Claramente não é a nossa atual Constituição de 1988. E desde a Constituição de 1891, que é a primeira Constituição republicana, já há a quebra e separação do Estado e da Igreja. Mas a nossa atual prevê isso também, mantém-se a laicidade do Estado. Tá ok? Bacana, perfeito. Vamos lá. Agora eu queria falar um negócio que eu acho que é importante para a gente discutir religião, né? E também a religião nas escolas. A gente sabe que o Brasil é um país majoritariamente cristão, né? Aqui, segundo o Censo Demográfico de 2010 do IBGE, 64% da população se considera católica, 22% evangélica, 2% espírita, até aí a maioria é cristã, tá? O espiritismo kardecista é cristão também, né? E praticantes de outras religiões e sem religião, 8%. Então é a grande maioria esmagadora, assim, ficou até pleonásmico. Majoritariamente. Mas falar sobre a religião na escola. No caso, a gente sabe qual vai ser a que vai ser escolhida para ser ensinada, né? É óbvio que são as cristãs, em sua grande maioria. Essas outras crianças que vêm de famílias de outras religiões não podem, por exemplo, passar pelo bullying, Bosco? Sem sombra de dúvida. É uma situação extremamente problemática a criança ser excluída da aula de ensino religioso, pois ele vai ser opcional, mas ela não vai ter uma alternativa. Ela não vai ter uma atividade alternativa naquele momento. E a gente sabe que no dia a dia da implantação dessa medida, isso pode tomar dimensões bastante problemáticas de exclusão desses alunos. De exclusão de crianças e adolescentes que vêm de famílias de crenças não cristãs ou até mesmo de famílias ateístas. Sim. Existe um preconceito bastante intenso, particularmente com relação ao ateísmo e com as religiões de matriz afro, o candomblé e a umbanda. Como que vai ficar a relação da escola com essas crianças? Por outro lado, também há uma preocupação com relação aos cristãos evangélicos. Essa medida não beneficia ninguém, isso que tem que ficar bem claro. Porque os cristãos evangélicos, eles, por exemplo, não vão aceitar que esse ensino seja dado por um católico. Por E a exemplo. recíproca vai ser verdadeira, né? Sim, sim. Mas algumas denominações pentecostais, elas têm uma atitude bastante radical com relação a outras crenças, né? Então, costumam dizer que o catolicismo é idólatra, porque venera imagens, esse tipo de coisas. Então, isso pode provocar uma imensidão de problemas dentro da escola. E eu até pegando esse gancho que você está falando, de o trabalho que vai ser implantar isso, né? Nas minhas pesquisas, como eu sempre digo, eu encontro dados interessantes, né? E eu vi que esse tipo de estudo, né, de oferta de estudo religioso, já acontece em alguns estados aqui no Brasil de forma mais consolidada, como o Rio de Janeiro e a Bahia. Mas eles já têm algo que é de muitos anos, assim, e tal. E eu até estava lendo, né, que segundo o MEC, isso no site do MEC, até que o Conselho de Educação se manifeste a respeito dessa mudança, o que vai prevalecer é o que já está estipulado no artigo 33 das Leis de Diretrizes e Bases, que a regulamentação vai depender de acordo com o sistema estadual ou municipal. E aí eu entro para você, Thiago, essa pergunta. O custo que isso tem não se torna um pouco ridículo? A gente dispensou estudos, isso na esfera pública, né? De matérias como filosofia, sociologia, para agora colocar um custo maior com religião, não se torna um pouco paradoxal? Então, dentro disso, eu dei aula em 5 anos nas escolas públicas, apenas uma adotava o ensino religioso. Tá, ok? Só que era a antiga matriz, como o Bosco falou, onde você trabalhava diversas religiões. É preocupante pelo seguinte, é algo da esfera pessoal, particular. Eu tenho uma formação cristã na minha infância, onde eu frequentei aulas de catequese, aulas de crisma, pessoas evangélicas frequentam escolas dominicais, estudos bíblicos, enfim. O Estado custear algo relacionado à religião é o principal problema. Não cabe a ele esse tipo de atitude dentro do Estado laico.
Tá ok? O Estado ele tem o interesse de formar uma mão de obra qualificada, sim, formar pensadores críticos, sim, uma elite intelectual, sim, mas ele não tem a intenção de se formar religiosos. Não é uma função do Estado, não é constitucional isso. Sim. A Constituição prega onde deve ser aplicado o financeiro do Estado. Tá ok? Você tem lá que são garantias do Estado a saúde, a educação, o transporte, enfim. Melhorar a dignidade humana. Isso não envolve custos religiosos. Essas igrejas elas já têm benefícios fiscais, elas têm rendas próprias, elas têm todo o direito de funcionar, e isso é muito importante. Justamente como eu iniciei minha fala no primeiro bloco, o Estado laico funciona para que todos tenham o direito de professar a sua fé, porque é algo de foro pessoal e íntimo, é muito importante, muito valioso para a questão pessoal da pessoa. Agora, financeiramente o Estado se envolver com isso, ainda mais em tempos de crise, não é o correto, não é o que a Constituição prega. E até voltando numa coisa que o Bosco falou no primeiro bloco, e eu queria relembrar agora, que essa discussão entrou em pauta agora de novo, nas redes sociais, na mídia e tal, por causa de uma ação que a Procuradoria-Geral da República tinha entrado em 2010, contestando que esse ensino religioso deveria ser feito de outra maneira, né? Que deveria, como o Bosco disse, falar sobre todas as religiões, de maneira mais didática, né, mais histórica e cultural, não partindo para o lado de fé, né? E aí, por 6-5, o STF ignorou essa ação e decidiu manter as coisas como estão e até reforçar essa questão de que as escolas vão poder ensinar uma só, né? É facultativo, nenhuma escola é obrigada, mas a gente sabe que as instituições religiosas vão se aproveitar disso, né? Vão pressionar para que tenha. Lógico, que onde você consegue fiel? Os caras não vão até o meio da mata amazônica para catequizar índio. É muito mais fácil você catequizar criança, né? E ainda sobre criança, que já que a educação na maior parte é voltada a elas, a escola ela tem que ser um ambiente plural. Ela tem que ser um ambiente onde as crianças encontrem diferenças. A gente tem uma primeira formação social, que nem na nossa casa. Ali a gente recebe, você fala que não se ensina a fé, mas é apresentado a uma fé, é apresentado a uma doutrina e principalmente a ritos, que a gente absorve. E a gente é criado nos nossos primeiros anos dentro de uma bolha, porque a gente é o queridinho da mamãe, o lindinho da mamãe, a gente não tem defeitos, a gente nunca foi criticado, e a gente vai para a escola. Ali a gente recebe o primeiro apelido, ali a gente recebe a primeira crítica, ali fala que nossa letra é feia pela primeira vez, e ali nós encontramos os contrários. Ali a gente encontra os diferentes. E esses diferentes também são de religião. Então qualquer educação tem que existir para que você conviva no plural. Tem que existir para que você respeite o outro e para que o outro respeite a sua. Senão a educação não tem valor. A educação ela tem que existir para fomentar o pluralismo e um espaço democrático. Tá ok? E se não existir isso, se você impor à vontade da maioria uma única vertente voltado para uma única disseminação religiosa, isso perde valor. Como o Bosco disse, isso vai gerar conflitos. Essa decisão do STF ela está dentro do contexto de avanço do evangelismo neopentecostal. Parte significativa das denominações desse evangelismo neopentecostal, eles têm uma atitude bastante intolerante com relação a outras crenças, como eu já disse. Particularmente Umbanda, Candomblé, o ateísmo, que não é uma crença. O espiritismo agora kardecista, né? Foi atacado semana passada. Atacaram o túmulo do Chico. Porque é parte da prática deles o expurgo de crenças. Então, eles promovem momentos em que o neófito, a pessoa recém-admitida na crença, ela tem que queimar objetos relacionados a outras crenças ou a práticas não cristãs, como CD de banda de rock, por exemplo. Mas também vai ter que queimar patuá, vai ter que queimar símbolos de outras religiões, etc. Essa prática de expurgo, ela é bastante problemática porque ela enxerga a presença de algo não cristão naquele meio como uma contaminação do povo escolhido. Ela é calcada em certas passagens do Antigo Testamento em que Deus ordenava aos hebreus que tirasse do seu meio todo o impuro, que se quebrasse os ídolos e que se eliminasse o povo inimigo, né? A gente entra naquela questão de pureza de raça, se você puder Sim, pensar. É uma pureza de crença. Quando a gente vê recentemente em algumas comunidades do Rio de Janeiro acontecer a prática do expurgo, traficantes evangélicos ordenarem que
pais de santo, mães de santo, destruam o seu próprio lugar de culto, porque aquilo contamina o ambiente. Mas como que uma prática cristã aceita isso? Porque o que importa é que esteja sob o que eles chamam de senhorio de Jesus Cristo, que esteja sob o domínio, sob o poder da religião cristã, voltado para a prosperidade. E não para aceitação, não para pluralidade. Pluralidade, essas denominações não valorizam. Sim, eu vou até guardar esse tópico para a gente discutir no próximo bloco. Agora a gente vai ficar por aqui com um breve intervalo. Não sai daí que é rapidinho, a gente já volta. Estamos de volta com o programa Há Controvérsias. Eu estou aqui hoje com o psicólogo e professor Luiz Bosco e o professor Thiago Parra. Gente, no final do segundo bloco a gente estava falando essa questão de doutrinação através da religião e tal. Eu sempre tive esse pensamento, né, que é um pensamento de Marx, na verdade, de que a religião ela funciona como uma doutrinação de massa, né? E acho que uns 2 programas atrás nós estávamos falando sobre fascismo. E sobre como você precisa encontrar um inimigo em comum para você unir essa população e, ao mesmo tempo, você tem que definir, né, separar as pessoas. Definir um grupo em que esse grupo é mais merecedor, é mais puro e tal. Essa ideia de religião não incute nisso? De ensino religioso não incute nisso, Bosco? Dessa ideia de doutrinar uma população para ser cordeirinha, né? Eu vejo exatamente com essa palavra, assim. O risco disso acontecer é enorme. Na letra da decisão do STF, não se fala de privilegiar uma crença, mas é isso que está embutido. Quando se fala que o ensino religioso na escola pode ser confessional. Diante daquilo que a gente falava, do avanço do evangelismo, nós podemos ver, sim, a possibilidade concreta dessa doutrinação dentro das escolas em prol de algumas denominações específicas, que essas denominações elas têm um projeto declarado de poder, de assumir o poder nas mais diversas instâncias no Brasil. Isso é extremamente preocupante. Nós vivemos numa tradição de pluralismo, como o Thiago já salientou aqui, e um pluralismo que não poderia se perder. É uma coisa muito valiosa, que faz o Brasil ser um país único. Por isso a nossa preocupação com esse avanço. Até o Thiago estava comentando no intervalo, né? Essa questão é muito histórica da doutrinação e de usar isso não necessariamente para o bem, né? Exato, né? Eu estava falando com vocês que eu não gosto quando os alunos falam mal de escola de samba. Eu tento explicar para eles a função histórica de uma escola de samba, do que é o carnaval. Então você tem ali uma reforma urbana no Rio de Janeiro, início do século XX, onde você tinha no centro moravam ex-escravos, imigrantes pobres que recém-chegados ao Brasil, vivendo em cortiço e tudo mais. Um prefeito do Rio chamado Pereira Passos começa uma reforma urbana, Belle Époque, expulsa esses caras e marginaliza. Eles têm que se formar onde? Em morros, favelas. É a origem das favelas no Brasil. Ali, então, você tem uma visão de tentativa de inferiorização do negro escravo, do ex-escravo agora. Valorização do imigrante, do europeu, do branco que está chegando. Então o que você faz? Você ataca coisas dele. A religião, a Umbanda e o Candomblé, né, como o Bosco já disse, religiões de matriz afro. Você tem um ataque ao samba, que hoje é muito visto como funk, é um ritmo de vagabundo, um ritmo disso e daquilo. E você tem também um ataque até à capoeira, que hoje é uma coisa que o Brasil se orgulha mundialmente. Aonde que esse ex-escravo, vivendo agora no morro, marginalizado, podia praticar esses 3 atos? Dentro da escola de samba. Ora, como que eu, que não sofro isso na pele, posso ir lá e criticar a escola de samba, eu posso criticar o carnaval, que é algo da resistência cultural. Você fala sobre doutrinação, né, Bia? E eu falei muito no outro bloco sobre pluralismo político, pluralismo cultural. Dentro da escola, a escola tem que ser um ambiente democrático e plural. E o professor tem que ser o exemplo máximo disso. Então o professor ele tem que ser o maior incentivador da democracia e do pluralismo. Ele tem que apresentar questões para o aluno. E o aluno tem que fazer a reflexão. Sim. Com base no que ele aprendeu do pai, com base na religião que ele tem, com base em tudo que formou ele socialmente. Mas o professor é um apresentador. Ele apresenta. E o aluno forma a sua opinião. Eu tenho que ser o maior exemplo disso, de pluralidade e democracia. Então, a partir do momento que você permite que o professor confesse algo que é tão pessoal como a fé, você tem a chance de uma doutrinação e você tem a chance de polêmicas.
esse ensino religioso tem muito mais a chance de dar errado do que dar certo. Como o Bosco falou, essas pessoas elas têm um projeto de poder. Senão não haveriam partidos políticos ligados a religiões. E existe. Vários, não é um só. Vários. Não estou falando nem só de um político que representa uma classe religiosa. Isso seria legítimo dentro de uma democracia. Estou falando de partidos religiosos. Tá certo? Então, esses caras têm um projeto de poder. Então, vamos supor que eles fossem bonzinhos. E que esse projeto tivesse como a intenção passar mensagens positivas, mensagens cristãs, o que eu acredito não ser o caso. Você, permitindo com que o professor confesse isso, você abre espaço para a doutrinação, você abre espaço para a imposição e você abre espaço principalmente para uma diminuição da minoria. Como assim, Thiago, uma diminuição? A pessoa vai se sentir diminuída. Não está falando da sua cultura, não está falando daquilo que você se identifica, é claro que você se sente diminuído. E essa não é a função do professor. O professor tem que apresentar e elevar o pluralismo e a democracia. E você sabe o que eu acho mais antagônico? Que o que eles mais batem na tecla nessa questão da escola sem partido é a tal da doutrinação. Mas peraí, então a gente não pode falar de política na escola, mas pode falar de religião? É isso, então? Por trás da ideia de escola sem partido, existem alguns grupos com orientação ideológica bastante clara e orientação religiosa também. A gente tem que ver quem propõe as coisas, não simplesmente o teor daquilo que é proposto. Então, por trás dos proponentes do Escola Sem Partido, existe sim a intenção de que o que seja ensinado esteja vinculado a valores cristãos. Sim. Outros valores é que não são permitidos. Então, esse nome Sem Partido, ele é bonito porque dá a ideia de despartidarizar da escola, se é que isso seja possível ou necessário, mas, na verdade, a ideia é desprivilegiar determinada visão de mundo. Sim, né, com certeza. E até pegando nessa questão de, tipo, as pessoas formam grupos, isso é normal. Cada um se une de acordo com as suas preferências e identidades. E tal. Agora, você querer limitar uma coisa, simplesmente reduzir a uma coisa só, é muito simplista, né? E na nossa formação de licenciatura na faculdade, dentro da conduta ética do professor, está exatamente o respeito à posição do aluno e à opinião do aluno. Tá, então, não é condizente com o professor ter doutrinação de qualquer nível, seja ela política, mas também seja ela religiosa. Ou seja, você permite que o professor fira até o seu próprio código de ética, a partir do momento que você dá a liberdade a ele confessar seu credo e trabalhar ele com alunos que não pertencem a esse credo. Pra você ter noção, eu peguei um dado, antes da gente terminar o programa, eu queria falar esse dado que eu achei muito interessante. São dados da Prova Brasil 2011, os questionários que os diretores preenchem para inscrever as escolas. E, segundo o questionário, as escolas têm manifestações de crença, mesmo sendo um estado laico, Brasil. 66% ministram aulas de ensino religioso, 51% têm o costume de fazer algum tipo de oração ou cantar músicas religiosas, e 22% têm objetos, imagens, frases ou símbolos religiosos expostos na escola. Então tá mudando para o quê? Para nada, né? Tá continuando a mesma coisa, é isso? O problema é que com uma decisão institucionalizada que favoreça isso, essa prática ela vai ter aval na lei, ela vai ter respaldo na lei e isso só pode crescer mais. Crescer mais, radicalizando mais. Eu também quero apresentar um dado que eu trouxe aqui, que é da Secretaria de Direitos Humanos do Governo Federal, que em 2016 foram registrados 300 casos de intolerância religiosa. Lembrando que são sempre subnotificados. Sim. E mais da metade deles é contra praticantes de Umbanda e de Candomblé. Então, existe uma intolerância no Brasil e nós ficamos muito preocupados com a possibilidade do ensino confessional dentro das escolas, como que isso pode aumentar essa intolerância. Pra você ver, né? As pessoas não têm noção da proporção. Hoje no Brasil, cadê aquele dado que eu falei? Cerca de 8%, 10%, vamos colocar aí o espírita kardecista também, de 10% a 12% se encontram nessas religiões que não são cristãs, né? Tradicionais. E mais da metade delas são as que sofrem intolerância religiosa. Eu acho que esse é um dado a se pensar, que não é loucura. Eles são minoria e são os que mais sofrem preconceito. Você acha que esse tipo de estudo religioso não poderia vir
na contramão disso tudo? Na contramão da necessidade de se promover a pluralidade e a tolerância, não o contrário, né? Bom, gente, infelizmente o programa tá acabando. Como sempre, falta tempo e sobra assunto. Tenho certeza que a gente vai se reunir novamente para falar sobre isso. E vocês, como sempre, já sabem, pode vir a hora que quiserem. Eu adoro receber vocês aqui. Bosco, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço o convite, Bia. Obrigadão mesmo. Thiago, bem-vindo. Hoje foi sua primeira vez. Tenho certeza que você vai voltar algum dia novamente. Espero, vou ficar aguardando o convite com ansiedade. Muito obrigado. E é isso aí, gente. Essa semana foi o aniversário do John Lennon e ele dizia para nós imaginarmos mundos sem fronteiras, sem religiões, sem limites. Vamos fazer esse exercício essa semana? Então é isso. Um beijo e sonhe mais. Até!